Amém. Queridos, nós vamos estudar hoje, avançando ainda no tópico Deus e o aconselhamento bíblico, o tópico Trindade Conselheira, tá bom? Trindade Conselheira. Esse tópico, irmãos, ele é muito importante, esse subtópico, ele é muito importante na relação da doutrina de Deus com o aconselhamento. Irmãos, você não tem noção de o quanto ele é importante, tanto quanto os atributos de Deus. Até porque Deus ser triuno é um atributo, é algo do seu ser e que tem implicação direta na prática do aconselhamento. Então, queridos, vamos, só para a gente refrescar a nossa memória sobre aquilo que nós professamos acerca dessa doutrina, vamos, como nós fizemos na aula passada, ler juntos as duas perguntas do breve catecismo que tratam dessa doutrina, só para nós trazermos à mente novamente o que nós afirmamos, o que professamos, para avançar então para as aplicações. Igreja, há mais de um Deus? Quantas pessoas há na divindade? Pronto, irmãos, essas duas perguntas do breve catecismo resumem, e é um resumo, uma breve exposição daquilo que a palavra de Deus ensina sobre o ser triuno do nosso Deus. Ele é um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. A Escritura afirma isso extensamente. Deuteronômio 6, 5. Ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Jeremias 10, 10. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Isso é claramente afirmado no Antigo Testamento. Mas isso também é claramente afirmado no Novo Testamento. Quando Paulo, falando com os coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, se eu não me engano, mostrando que comer comidas sacrificadas a ídolos não era nada, porque os ídolos não são nada, e que há apenas um Deus, o vivo e verdadeiro. Essa afirmação, irmãos, é clara na Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Mas também, irmãos, é verdadeiro que a Escritura afirma que esse Deus, essa divindade que subsiste, que é um só Deus, não são deuses, ele subsiste. A sua existência é três pessoas. Ele é três pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas, irmãos, a Escritura vai nos ensinar que os três são um Deus, da mesma substância. A ideia dessa linguagem, pense numa luta que foi na história da igreja, irmãos, para a igreja encontrar uma palavra que melhor expressasse essa doutrina tão misteriosa. Mas a melhor palavra que foi encontrada é essa, é da mesma substância, ou seja, as três pessoas são divinas. Nenhuma é mais Deus do que a outra. E é por isso que é dito que eles são iguais em poder e glória. O Pai não é mais Deus que o Filho não é mais Deus que o Pai, o Filho e o Pai não é mais Deus que o Espírito, e o Espírito não é mais Deus que o Pai e o Filho. Eles são iguais em tudo, com uma distinção. O breve catecismo, não avança nessa distinção. O catecismo maior, explicando essa doutrina, ele avança. E aí, no finalzinho aqui, ele acrescenta: distintos apenas em suas propriedades pessoais. Se as três pessoas são iguais em poder e glória, se as três são Deus, no que elas são diferentes, então? Eu costumo resumir essa doutrina, irmãos, falando o seguinte: elas são diferentes da seguinte forma: o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. A ideia das propriedades pessoais, irmãos, é aquilo que qualifica aquela pessoa como uma pessoa distinta da outra. O Pai não é gerado de ninguém procede. O Filho é eternamente gerado do Pai. E o Espírito eternamente procede do Pai e do Filho. Pastor, então, se é gerado, se procede, então houve um momento que o Filho não foi. E houve um momento que o Espírito não procedeu. Só que note bem, irmãos, no advérbio: eternamente gerado, eternamente procedente. Queridos, nós somos criaturas temporais. E por sermos uma criatura temporal, a nossa linguagem é temporal. Há sempre um referencial temporal. O verbo, ele já expressa uma ação. E a ação é algo que é feito no tempo e no espaço.
Então, se eu falo que o Filho foi gerado, é claro que eu vou ter a inclinação de querer conceber como se houve um momento que o Filho não existisse e ele passou a existir. Só que no tocante à divindade, irmãos, no tocante a Deus, Deus ele não está preso ao tempo. Então, desde toda a eternidade, Deus é. Então, não houve um tempo em que o Filho não existisse. Não houve um tempo em que o Espírito não existisse. Não houve um tempo em que o Pai não fosse o Pai. As suas propriedades pessoais, então, os definem. Eu estou aqui, irmão, só lembrando a doutrina, tá? E citando alguns textos de cabeça, para a gente poder avançar e aplicar essa doutrina nesse tópico. É importante, então, lembrar, queridos, que essa doutrina, como algumas outras, ela não é irracional. A irracionalidade, ou o não lógico, seria afirmar que Deus é um Deus e três deuses ao mesmo tempo. Porque a lógica limitada da criatura afirma Deus não A não pode ser B ao mesmo tempo. Isso é óbvio. Porém, quando a Escritura fala que ele é um Deus e a sua existência, ele subsiste em três pessoas, isso não há irracionalidade. Agora, há sim uma limitação do nosso entendimento com relação a isso. Porque você para pensar, irmãos, de todos os atributos de Deus, mesmo aqueles que ele revela, o nosso entendimento é sempre limitado. Porque ele é infinito e eterno em seu ser. Só esse elemento já nos coloca uma limitação na compreensão desse Deus. Nós jamais vamos compreendê-lo totalmente. Porque no dia que ele puder ser compreendido totalmente, ele não é Deus. É uma das características da divindade não ser apreendida por criaturas limitadas. Ele é infinito. Então, querido, nosso coração tem que descansar no fato de que ele revelou essa doutrina, ele é assim um Deus triuno. Está tudo muito bem, muito claramente explicado, mas eu consigo transpor e compreender em toda a sua abrangência isso? A resposta é óbvia. Não. Eu não consigo apreender totalmente isso. Ora, nem as coisas da criação, irmãos, a gente consegue entender totalmente, quanto mais o ser divino. E quanta arrogância é da nossa parte querer apreendê-lo totalmente. Agora, naquilo que ele revelou, nós podemos conhecê-lo. Conhecê-lo com precisão, conhecê-lo com verdade, embora não toda a sua extensão da infinitude do seu conhecimento. Essa é a doutrina da Trindade, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. E comumente, irmãos, é importante falar sobre isso aqui, quando Deus faz, irmãos, todas as pessoas da Trindade estão envolvidas numa obra. Então, quem foi que criou o mundo? Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na revelação dessa doutrina, então, há, irmãos, aquilo que, de forma didática, a teologia chamou para a gente poder compreender, de obras externas da Trindade. O Deus que faz tudo como Deus, ele revelou, então, que algumas obras específicas são atribuídas a algumas pessoas da Trindade, embora seja toda a divindade que está fazendo. Como é que é isso? Por exemplo, a criação. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, é o Criador, mas que o Pai não criou o mundo sem um Filho. O Filho foi o meio pelo qual o mundo foi criado. E que o Espírito ordenava a criação, colocando ordem no caos. Quer ver onde está isso? A revelação da doutrina da Trindade. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, disse Deus, haja luz. Por que eu levantei aqui o dedo para contar aqui 3? Porque Paulo vai nos ensinar que Deus criou o mundo pela palavra. E que Cristo é a palavra de Deus. Ele criou o mundo por meio de Cristo, Paulo fala. Então, irmãos, esse é um resumo da doutrina da Trindade, para nós entendermos. As 3 pessoas da divindade são Deus e são um só Deus. Sem partes e indivisíveis. Elas são uma só. Pois não, por favor, Fátima. Vou explicar, Kátia. Isso tem a ver com, assim como eu falei, irmãos, todo mundo ouviu a pergunta de Kátia? Sobre o pecado contra o Espírito Santo. Como é que é isso se as 3 pessoas são Deus
E Cristo fala que os pecados contra o Pai serão perdoados, os pecados contra o Filho serão perdoados, mas não os pecados contra o Espírito. Com base no que é isso? Primeiro que isso, para mim, é mais uma prova bíblica da Trindade, da divindade. Porque se alguém fala que só o Pai é Deus, como é que o Pai pode se pecar contra o Pai e tem perdão, mas o Espírito, que teoricamente não seria Deus para essas pessoas, as hereges, né, que adotam a heresia antitrinitária, e o Espírito seria um pecado contra ele, né? Mas eu vou explicar, Kátia. Isso tem a ver com aquilo que a gente chama da economia da Trindade. Essas obras externas envolvem também essas obras que é atribuída a cada pessoa da Trindade. Quem foi que enviou o Filho? Deus o Pai. Essa é uma obra atribuída ao Pai. Quem foi que veio? Foi o Pai ou foi o Filho ou foi o Espírito Santo? O Filho. Quem morreu na cruz? Foi o Pai ou foi o Espírito? Foi o Filho. Quem é aquele que aplica a obra que o Filho executou no tempo e no espaço? O Espírito. Então, dentro dessa lógica, dessa dinâmica, Kátia e irmãos, a Escritura fala que Deus, o Pai, a Trindade foi ofendida pelo pecado da humanidade. Então, o Pai, em seu amor, envia o Filho. O Filho, em seu amor, se dispõe aí e aceita o envio do Pai. Ele vem e faz tudo o que ele vem. O Espírito, Paulo fala em Romanos 5,8, derrama o amor do Pai e do Filho no coração dos homens. Agora a questão é, se o Pai fez o que fez, o Filho fez o que fez, e o Espírito é aquele na economia da Trindade que foi posto para aplicar toda essa obra, e alguém peca contra ele, despreza-o e blasfema contra ele, já não há esperança. Há quem explica assim, se peca-se contra o Pai, o Filho intercede. Se peca-se contra o Filho, o Espírito intercede. Se peca contra o Espírito, quem intercede? A ideia, Kátia, levanta-se contra o meio derradeiro de salvação. Se você blasfema contra o Espírito Santo, e o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é obstinadamente desprezar toda a graça que há em Cristo Jesus, que é ministrada por ele na pregação da palavra. Quando o coração fecha-se, ele está pecando contra o Espírito. Jesus fala sobre isso, o pecado contra o Espírito, no contexto em que os fariseus, rejeitando Cristo, diz que ele expelia demônios por Beelzebu, pelo espírito de Beelzebu. Ora, Jesus expelia demônios pelo Espírito de Deus. Como homem, Deus homem, como mediador, Cristo possuía abundantemente o Espírito. E ele possuiu o Espírito abundantemente na condição de homem para nos dar o Espírito em abundância. Então ele está dizendo, se eu desprezo isso, se eu peco contra o Espírito, não há esperança. Porque na ordem da Trindade, na economia da obra da redenção, o Espírito foi posto para ser aquele que irá nos dar tudo aquilo que Cristo adquiriu. Kátia, você está entristecendo o Espírito. É diferente. Como crente, se você é um crente, acolheu a palavra, a sua vida está sendo transformada pelo Espírito Santo, mas aqui e acolá há alguma obstinação àquilo que o Espírito está falando pela palavra, você não está blasfemando contra o Espírito. Paulo chama isso de entristecer o Espírito, porque eu tenho o Espírito. O que Jesus está falando é o contrário, é o desprezo do Espírito. Uma outra forma de falar sobre essa blasfêmia é o que Estevão fala aos judeus quando, ouvindo a pregação dele em Atos 7, ele fala assim, bem falou os profetas, o Senhor por boca dos profetas, esse povo resiste ao meu Espírito. Os arminianos fazem um banquete ali, dizendo que, tá vendo, pode se resistir. A ideia não é essa. A ideia é você está desprezando a tal ponto a oferta de graça que acabou ali. Não tem. Ou, o autor dos Hebreus vai falar desse tipo de blasfêmia, daqueles que um dia, passo já, tá, presbítero? Um dia estiveram no meio da igreja, externamente experimentaram tudo o que o Espírito dá para a igreja, pela pregação da palavra, pelos dons, participaram da era vindoura, nesses termos, Hebreus 7, 6, e calcaram os pés a Cristo. Para estes, não há arrependimento. A ideia é, eles apostataram verdadeiramente, desprezaram Cristo, desprezaram o Espírito, desprezaram o seu povo e se apartaram do Senhor. Então, fala do mesmo pecado ali, de forma correlata. Pois não, presbítero?
Não crê. Não crê. Rejeitar a oferta da graça, falando de outra forma, negativa, é não crer. Pois não, Paulo? Sim, ele blasfema contra o Espírito Santo também. Sim, constitui. Ele atribui para si os títulos da Trindade, como a gente assinou em outra aula, do porquê que nós, como presbiterianos, cremos que o papado é o anticristo. Uma das coisas didáticas que eu tentei explicar para a igreja é que ele atribui para si todos os títulos da Trindade. Ele se chama de o Santo Padre, o Santo Pai, o cabeça da igreja, esse é um título de Cristo, e o vigário de Cristo, esse é um título do Espírito Santo, o substituto de Cristo na terra. Então, é uma blasfêmia assim, que ele faz a toda a Trindade. Pois não, Lara? Por favor. Quando a pessoa é eleita, você falou? Tá. Quando a pessoa é eleita, Lara, aí vem a dinâmica dos decretos eternos de Deus e o cumprimento dele no tempo e no espaço. Uma pessoa, ela é eleita por Deus na eternidade, ela nasce. Pronto. Começou ali a contagem do tempo e do espaço para aquela pessoa. Os decretos de Deus vão se desenrolar no tempo. Há uma objeção dos arminianos a nós, reformados, que você fala que a pessoa é eleita, a pessoa já está salva. A eleição é vou dizer assim, uma etapa do processo da obra de salvação. A pessoa é eleita para a salvação. Então é possível sim que um eleito da parte do Senhor ouça a palavra e não se converta ouviu uma vez, duas, não foi. Porque o Senhor, no seu decreto, colocou que ele na 11ª vez seria chamado pelo Espírito Santo de forma irresistível. Então, os eleitos do Senhor, no tempo que o Senhor colocou para chamá-lo, eles não têm como resistir. O Espírito Santo muda de tal forma a vontade, o coração, o entendimento, o ódio contra o pecado e o amor por Cristo, que ele se curva de uma forma misteriosamente voluntária. O Espírito Santo o faz cair de joelhos. Então, este não blasfema contra o Espírito Santo. Agora, aquele que insiste nesse desprezo, falando contra o Espírito Santo, esse sim. É por isso que eu costumo dizer, quando se pergunta com relação à apostasia, as pessoas falam assim, pastor, fulano, tal coisa, eu fiz. Sim, aparenta ser um apóstata. Mas nós só podemos bater o martelo no último dia, porque até o último instante essa pessoa pode, de fato, se arrepender. Como um ímpio também, que passou a vida inteira, às vezes, ouvindo a pregação de um familiar crente, mas no último ano da sua vida se converteu, por exemplo. Né? Pois não, Cal? Se um eleito pode resistir ao Espírito Santo nesses termos da blasfêmia. Eu estou dizendo que são coisas diferentes, né? Que tem a ver com os decretos de Deus e a execução deles no tempo e no espaço. Mais uma questão aqui, irmão, sobre a doutrina da Trindade, para a gente avançar para a aplicação. Alguém levanta a mão? Paulo. Transcende, essa é a palavra. Há um teto. E interessante, Paulo, que esse teto é o mesmo para outras doutrinas. Esse mistério, essa palavra mesmo, esse mistério, ele está associado a outras doutrinas. A doutrina da Trindade, a doutrina da dupla natureza de Cristo e a doutrina dos decretos de Deus e a doutrina da união com Cristo. Essas são as únicas 4 doutrinas que a Bíblia chama de mistério. Né? Para os carismáticos, tudo é mistério. Né? É mistério. Mas só são essas 4 que a palavra de Deus coloca. Que ela revela, ela fala, mas há um limite. Qual é o erro? O racionalismo. Quando eu quero conformar essas coisas à minha razão. Quando eu quero fazer isso no tocante à doutrina da Trindade, surge as heresias
antitrinitarianas. Quando eu quero fazer isso no tocante à dupla natureza de Cristo, surge as heresias cristológicas. Quando eu quero fazer isso no tocante aos decretos de Deus, chama-se a heresia arminiana. Quando eu quero fazer isso no tocante à união com Cristo, surge a heresia romanista. Para todas essas quatro doutrinas, há propostas de querer assim, não, eu não aceito esse teto. Eu quero fazer com que a minha razão apreenda totalmente. E eu mencionei aqui essas quatro grupos de heresias como respostas racionalistas a essas doutrinas, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, Lara. É por isso que nós, reformados, não somos nem racionalistas nem empiristas, nós somos revelacionais. A revelação falou, a gente usa a razão como Deus a deu para isso, para compreender para onde ela para. Calvino falava muito isso. Eu só vou até aqui porque Deus revelou até aqui. Hermann Witz, um puritano, falava, eu também só falo isso aqui até aqui porque a palavra falou até aqui. Eu acolho tudo que ela falou. Aí você pega Pedro, por exemplo, pregando o evangelho para os judeus, ele fala assim, porque Jesus morreu segundo o propósito pré-determinado de Deus, e vós o matastes, vós é culpado. Você fala assim, vós sois culpado, né? Conjuguei errado aqui, vós sois culpado. Aí você fala assim, morreu segundo o propósito pré-determinado de Deus, mas a culpa é dos judeus? Porque a Escritura fala as duas coisas de forma misteriosa. Deus, ele decreta todas as coisas, cada detalhe da existência está debaixo do seu controle, e o homem é responsável por suas ações. Eu creio. Ele falou, eu creio. Vivo sabendo que é vontade dele. O pessoal estava perguntando, pastor, como é que é esse quarto menino e tal? Vocês não estavam botando, né, mais para frente? Eu falei, tava. A gente só planejou o amor. O resto, ele falou, não, vocês vão ter agora o quarto. Pronto, tá bom. Todo cuidado, Deus mandou o quarto. Assim seja, Senhor. E a gente se agrada com a vontade dele e vai-se embora com alegria, pedindo graça, força, energia, disposição e conseguir viver um pouco menos de sono e vamos embora, né? Então é isso, gente. Podemos avançar aqui, queridos? Posso falar. Na verdade, irmãos, é assim, eu estou percebendo que a igreja talvez queira um pouco mais sobre a doutrina da Trindade. A gente pode fazer a aplicação, então, na próxima aula. Vamos avançar aqui um pouquinho mais, então, sobre essa doutrina, para a gente poder ter bastante clareza sobre algumas questões doutrinárias. Ilma, a questão da adoração, né? Quando nós adoramos, irmãos, a Deus, nós adoramos ao Deus triuno. Então, o Deus triuno é o objeto da nossa adoração. Nós não adoramos só o Pai, nós não adoramos só o Filho. Por exemplo, abram Mateus, capítulo 2, versículo 11. Quem pode ler para mim, por favor? Os magos do Oriente, quando viram Jesus numa manjedoura, né? Jesus, desculpa, no colo da mãe, com sua mãe, né? Maria, o texto diz. Eles prostraram-se e adoraram um bebê. Quem era esse bebê? Deus Filho encarnado, né? Então veja que Cristo é objeto de adoração. Nesse caso, a gente está vendo especialmente a pessoa da divindade, Filho, porque ela está encarnada diante deles, né? E veja a fé desses magos. Parênteses, irmãos. Nós não sabemos se é 3, tá? 3 magos. Alguns supõem porque foram 3 presentes, né? Mas não necessariamente isso. Agora vá para Mateus ainda, Mateus 28, versículo 16 e 17. O que é que diz?
Quando viram Jesus, o adoraram. Aí em Apocalipse, irmãos, capítulo 4 e capítulo 5, diz assim, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se assenta, que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quando chega no capítulo 5, irmãos, a mesma coisa acontece no tocante a Cristo, chamado aqui na visão de João de o Cordeiro. Prostram e adoram ao Cordeiro. Queridos, portanto, o objeto da adoração é o Deus triuno. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas note que, irmãos, aquela coisa que eu falei, eu já usei 3 vezes, eu vou usar a 3ª vez o mesmo conceito, para vocês verem como é útil nós considerarmos o desenvolver da doutrina pelos nossos irmãos na história da igreja. Esse conceito de obras externas da Trindade nos explica muita coisa, essa dinâmica de cada pessoa da divindade. A Trindade é adorada, mas na dinâmica da adoração, e vamos tomar, por exemplo, aqui a oração como a coisa mais essencial na adoração. A Bíblia claramente diz, Mateus capítulo 6, versículo 9, quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. Estou me dirigindo a quem? Ao Pai. Só que o Pai diz, vocês não podem orar a mim se não for por meio e em nome de Cristo. Então Cristo é o meio pelo qual nós adoramos. Só que tem mais, Paulo fala, vocês não sabem orar como convém. Aí então diz, e o Espírito intercede por vós em vossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis, porque vocês não sabem como orar. Romanos 8, 26, se eu não me engano. Então veja, irmãos, que há uma economia da Trindade até na adoração, né? Um que é colocado como aquele a quem nós nos dirigimos, aquele por meio do qual nós nos dirigimos e aquele que nos auxilia enquanto nós estamos executando a obra. De forma que, e por que é assim? Porque do início ao fim, Deus é glorificado. A Trindade é adorada. Vocês me veem, antes de eu passar para o diácono Cito que levantou a mão ali, vocês me veem, por exemplo, eu penso que vocês já devem ter percebido. Numa oração, irmãos, ordinariamente eu tenho que me dirigir ao Pai. Foi assim que ele ensinou. Isso não quer dizer que eu não estou orando à Trindade. Eu estou orando ao Deus triuno, me dirigindo na pessoa do Pai, que foi dita para ser feita dessa forma. Só que as obras que são próprias para cada uma das pessoas da divindade, eu me dirijo a elas. Então, os irmãos já viram, por exemplo, orando, Senhor, Jesus, obrigado por ter morrido por nós. Eu não vou falar, Deus Pai, obrigado por ter morrido por nós. Foi Ele que morreu? Não, foi a pessoa do Filho que encarnou e morreu. Ou então, Deus Espírito, opera em nós aquilo que tu disseste que eu faria. Então, eu posso, no decorrer da oração, me dirigir às pessoas da Trindade em cada uma das suas obras específicas, mas entendendo que tudo o que nós fazemos é um culto trinitariano. A bênção é trinitária. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. 3 vezes o nome de Deus é chamado aqui, evocado para abençoar o povo, que é a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Então, o culto, irmãos, ele é trinitário. Por exemplo, quando o Pai nos chama à adoração pela criação, a dinâmica aqui do nosso culto é criar. Os irmãos percebem o nomezinho que tem aqui do lado, irmãos? No slide, tem um nomezinho deitado assim. Criação, queda, redenção e consumação. É a história da redenção, a liturgia. O Pai nos chama para nós adorarmos ao Deus triuno pela criação, como foi feito. Ele nos lembra da queda. Aí vem Cristo como aquele que é o nosso intercessor, aquele que é o nosso mediador, aquele que nos perdoa dos nossos pecados pelo seu sangue. E então vem o Espírito Santo ministrando aquilo que Cristo adquiriu por nós pela pregação da palavra, pelos sacramentos. Então, é trinitário. Nós estamos cantando as palavras que o Espírito Santo nos deu, por exemplo. Você pode discordar de se cantar apenas os salmos. Você sabe que nossa igreja crê em cantar os salmos da palavra de Deus, não só os 150,
mas todos revelados. Mas você não pode discordar de que é infinitamente melhor você cantar as palavras do Espírito. Isso faz parte dessa adoração trinitária, Ilma. O Espírito está dando-nos o que nós vamos falar para o próprio Deus. E nós falamos pela mediação de Cristo. E nós nos dirigimos ao Pai. De forma que toda a Trindade, então, é adorada. Do início ao fim, não resta glória para ninguém. Para ninguém. Porque é dele, é por meio dele, e é para ele todas as coisas. Ficou clara essa questão, irmãos, da adoração, irmã, a Trindade? Mais alguma pergunta, irmãos, sobre essa doutrina, sobre esse ponto da Trindade? Você gostaria de fazer, passa esse tempo todo na sua vida? Sim, Diácono Silton, por favor. É uma ótima ilustração, Silton. Diácono Silton, irmão, está mostrando como que o conhecimento correto da Trindade leva a uma adoração correta. Aí você vai em igrejas, por exemplo, que a pessoa do Espírito é o centro. Sendo que a própria Bíblia falou que a pessoa do Espírito lançaria holofote, lançaria luz para a pessoa do Filho, porque ele é o mediador ao qual nós temos acesso ao Pai e que nós recebemos o Espírito. Assim, é uma adoração que não agrada a Deus, mas uma adoração centrada em Cristo, na palavra, porque é por meio dele que nós chegamos ao Pai, é por meio dele que nós recebemos o Espírito, é uma adoração correta. Se você, eu já vi gente falar assim, há muito tempo eu ouvi uma pessoa falando assim, é que os presbiterianos focam muito na pessoa do Pai. E os batistas, porque eles falam muito de Jesus nas suas orações, eles focam em Jesus. Os pentecostais no Espírito. Gente, que loucura é essa? A adoração ela é trinitária. E na revelação da Trindade, a Trindade falou, por meio do Filho é que você se relaciona com cada pessoa da Trindade. Há uma obra clássica, irmãos, de um puritano chamado John Owen, vocês já me viram falando muito dele, chamada Comunhão com o Deus Trino. Ele faz uma introdução sobre a doutrina da Trindade, uma defesa bíblica muito bem feita, e logo em seguida ele avança sobre como nós devemos buscar comunhão com cada pessoa da Trindade, sabendo que eu estou tendo comunhão com a divindade. O Pai naquilo que é próprio dele, o Filho naquilo que é próprio dele, o Espírito naquilo que é próprio dele. E é interessante que a obra ela é mais ou menos isso aqui, e a parte do Pai é isso aqui, a parte do Filho é isso aqui. Eu acho que os dois juntos não chegam da parte a parte do Filho, do Espírito e a parte do Pai, juntos talvez não chegam na parte Gente, deu um tilt aqui, vamos lá. Recomeça. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito. Quando trata da comunhão com o Pai e a comunhão com o Espírito, ela, comparada com a comunhão do Filho, ela é proporcionalmente menor. E é muito falar assim, Owen foi desproporcional na sua tratativa. Não. Owen refletiu que a própria Bíblia fala sobre o Filho ser o mediador para a comunhão com o Pai e com o Espírito também. Até para ter comunhão com a Trindade falou, é por meio dele. É por isso, irmãos, mais uma vez, que se alguém se levanta dizendo assim, eu creio em Deus, mas não crê em Cristo, não crê em Deus. Porque o Deus Trino é conhecido na face de Cristo, Paulo fala. O próprio Cristo falou, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Paulo falou que ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus, é quem ele revela. Então, não tem como ter, e não tem como você ter o Espírito, se não for por meio de Cristo. Então, tudo volta, irmãos, para a pessoa do Filho como mediador entre Deus e o homem. Então, queridos, um judeu que não professa fé em Cristo, mas que diz crer num Deus do Antigo Testamento, ele fez um ídolo. Ele não crê no Deus do Antigo Testamento. Alguém que se levanta, como eu já ouvi absurdamente da boca de um professor na área de missologia, que
aquilo que os islâmicos chamam de Alá é a mesma coisa que Deus. Não pode, não é o mesmo Deus. Porque o Deus verdadeiro se revela na face de Cristo. Eles odeiam a Cristo. Alguém que se levanta de forma genérica, eu creio em Deus. Crê em Cristo como mediador entre Deus e os homens? Não, não creio. Então você não crê em Deus. Um romanista se revela dizendo que crê em Deus. Mas para ele, Cristo não é um suficiente mediador. Ele precisa de outros mediandeiros. Maria, anjos, santos. Então você não crê em Cristo, porque esse não é o Cristo que a Bíblia revela. Então, irmãos, isso é tão sério, que eu não sei em que momento a igreja cristã desprezou a doutrina da Trindade corretamente compreendida e as suas aplicações práticas para a vida. Nós tivemos, irmãos, um congresso em 2000 e... Quando foi que a gente teve o congresso sobre Trindade aqui? Perdi a conta. Foi quando o Neuci e Fernando começaram a vir. Foi o primeiro evento que vocês vieram, não foi? Sobre Trindade. Foi em 2000 e alguma coisa. E a gente viu quantas aplicações tem, irmãos. Então, o que eu estou tentando fazer agora, que eu não consegui essa aula, mas é muito bom porque pode tirar muitas dúvidas, é aplicar no tocante ao aconselhamento bíblico. Tá bom, queridos? Mais alguma pergunta, queridos? Alguma questão sobre a doutrina? Sim. E se você, igreja, eu faço uma recomendação. Novamente, irmãos, nós não somos uma ilha, nós não estamos interpretando a Bíblia sozinhos. Alguém mais sabido do que eu, e talvez mais capacitado do que eu, e talvez com a porção maior do Espírito do que eu, se debruçou sobre essas doutrinas. Então, vale voltar um pouco na história da igreja e perguntar assim, como é que irmãos sérios fizeram isso? E tem um irmão, queridos, chamado Atanásio, da Idade Antiga, na Idade Média, eu acho que século V para VI, ele, quando quase toda a cristandade chutou e apostatou da doutrina da Trindade, Atanásio foi um dos poucos teólogos que bateram o pé firmemente. Ele foi exilado, ele foi perseguido, mas ele sustentou a ortodoxia. E Deus usou esse homem para, então, reverter. A igreja estava abraçando o arianismo, porque a época tinha uma relação Estado-igreja e o imperador estava flertando com o arianismo e muitos bispos estavam sendo favorecidos, bispos arianos no meio. E ele meteu o pé e falou não. E por que eu estou fazendo referência a ele? Porque há um credo atribuído a ele chamado credo atanasiano. Anota, por favor, irmãos, e fica como um exercício espiritual aí no dia do Senhor. Cheguem em casa e leiam junto o credo atanasiano. E veja a maneira bela como ele explica essa doutrina bíblica. Tanto a natureza da Trindade, quanto a dupla natureza de Cristo. Então, se você ainda não leu esse documento confessional, eu lhe encorajo que você possa lê-lo para ter uma boa explicação aí, e bela, eu diria. Ele faz quase como que uma poesia, de tão belo que ele faz essa construção da explicação doutrinária dessa doutrina. Mais alguma questão, queridos? Pode perguntar. Próxima aula a gente avança para a questão da aplicação da doutrina da Trindade para o aconselhamento. Ou até mesmo, irmão, se for o caso, eu tentei se ressumarizar e veio muitas perguntas, a gente pode, próxima aula, só fazer um estudo bíblico sobre a Trindade, trazer textos bíblicos, tá? Eu fui citando alguns de cabeça, mas a gente pode ir abrindo vários textos também, como a igreja achar melhor. O que é que os irmãos preferem? Podemos avançar a próxima aula? Ou volta para debruçar um pouco mais? Avança? Então vamos avançar. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por esse tempo de meditação sobre a doutrina da Trindade. E tenham isso bem fresquinho, tá? Para a próxima aula a gente avançar aplicando. Tá bom, queridos?